Essas são as manchetes dos principais jornais da Bahia e do Brasil. Aqui no estúdio já estamos com ele, o repórter policial que nos orgulha, né? Tá lá na Rádio Sociedade da Bahia, levando o nome de Alagoinhas para todo o estado, Gomes. Deixa eu dar meu bom dia pro Luciano Reis. Bom dia, Luciano. Bom dia para você, Caio, né? Nosso Caio Pimenta, nosso querido Wes Oliveira, José Gomes, né? Fiquei feliz com as palavras do José Gomes, mas não temos esse tempo todo não, viu, Gomes? Um abraço para você, um abraço aos milhares de ouvintes, né, da nossa Rádio 2 de Julho, Caio. Rapaz, você andou sumida, trabalhando muito, como é que tá a sua vida, Luciano? É verdade. A última emissora que nós estivemos foi a 93, sim, né? Sim. Estivemos a 93, né? Uma decisão pessoal, né? Resolvemos desligar da emissora, mas graças a Deus tudo tranquilo, né, Caio? Porque aqui em Alagoas tem aquela coisa, né? Fulano não ficou mais na rádio, o que é que houve, né? Brigou com o dono, brigou com o dono, e na realidade não houve isso, né? Temos uma relação excelente com o nosso Cacau, né? A gente continua, Caio, como correspondente da Rádio Sociedade da Bahia, né? Diariamente, segunda a sexta, né? Levando as informações de Alagoas e região pela Rádio Sociedade, com o site, né? Luciano Reis Notícias, e estamos aí seguindo na luta, né? Referência no noticiário policial. Eu, por exemplo, Gomes, eu não sou muito fã dessa área, né? Aliás, não sou muito fã dessa área porque também não entendo. É igual a esporte, né? Eu também não sou... Eu sou torcedor, né? Então eu deixo pros especialistas, deixo pro Gomes, pro Chico Reis, pro Toninho César. Na parte policial, Luciano Reis, o nosso amigo Silvestre, né? O Miranda de Lima, né? Pessoas, o Marcos Aragão, são pessoas notavelmente, né? Que dominam o assunto. E a gente tem que fazer o que domina, né, não, Gomes? Na vida tem que ser assim. Com certeza. Com certeza, Caio. Cada um na sua, né? Cada um na sua. Mas, Luciano, digamos, a Bahia, saiu ontem um relatório, a Bahia sendo o estado que teve mais mortes violentas no ano 2020 até aqui, né? De janeiro a setembro. Você que cobre muito as notícias policiais, não só de Alagoas, mas de toda a região, você realmente acha que está acontecendo isso? Você acha que são números maquiados, essa coisa toda? Ou você acha que realmente a Bahia, o número de mortes violentas tem aumentado? Realmente está acontecendo, Caio, porque a gente, levando em conta Salvador, não é a capital da Bahia, diariamente Salvador registra aí uma média de 17 a 23 assassinatos. Se você for contabilizar esses números diários no final do mês, meu irmão, fora aqueles casos que só entram na estatística depois, não é? E aí eu acredito que realmente a Secretaria de Segurança Pública não está maquiando esses números, né? Devem ser realmente números, não é, exatos, né? Rapaz, a situação da Bahia, como está ruim, viu? Em termos de segurança pública. E olha que a gente vê a polícia até trabalhando. Verdade. Viu? Aliás, no dia das eleições, e eu falei isso aqui, parabenizei a polícia, né? O pessoal fazendo ronda direto. Eu mesmo tive aqui no São Francisco, né? Tinha uma patrulha da Seto entrando lá no colégio, fazendo toda a segurança. Foi uma eleição, do ponto de vista de policiamento, bastante segura. Foi. Né? Agora, no dia a dia, terça-feira mesmo você até noticiou no Luciano Reis, notícias, e eu li aqui no ar, né? O assalto à farmácia do trabalhador. Gomes ontem falou, nós tivemos, né? No Caio, coração da cidade. Tá aí inclusive o vídeo, né? Nas redes sociais, aí nos grupos de WhatsApp. Ontem foi um dia atípico em Alagoinhas, porque 2 elementos chegaram ali numa perfumaria, né? Numa perfumaria na região do Coreto ali, meu irmão, e você vê assim nitidamente no vídeo que chega, se apresenta ao funcionário, pede para experimentar lá, ver um perfume, né? O funcionário está atendendo, de repente ele saca um revólver e anuncia o assalto, não é? Então essa é a situação, meu irmão, do momento que nós estamos vivendo, né? A polícia está trabalhando, as duas polícias, não só a polícia militar como a polícia civil, trabalham diariamente em Alagoas. Voltando à questão das eleições, Caio, já no finalzinho da tarde, eu entrei em contato com o Tenente Coronel Reginaldo Moraes, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar em Alagoinhas, e para buscar informações, tal. Nós estávamos pela Rádio Sociedade, e o Tenente Coronel me falou: olha, Luciano, até o presente momento, nenhuma pessoa que foi conduzida para a delegacia por prática de crimes eleitorais.
né? Segundo o tenente-coronel Reginaldo, só aqui no vizinho município de Aramari que parece que 2 pessoas, né, foram conduzidas. Então, nós tivemos aqui, do ponto de vista de segurança, uma eleição tranquila. O tenente-coronel Reginaldo Moraes foi um trabalho excepcional. Tá um pouco, assim, chateado. Aliás, ficou chateado comigo na época do negócio do coronavírus, lá dentro do batalhão, que a gente noticiou, mas acho que ele até já esqueceu. Vou até conversar com ele para fazer as pazes, viu, Gomes? Trazer ele aqui de volta. Ele que muito gentilmente veio aqui diversas vezes, né, para estar aqui, entrevista a gente e tudo, contar os detalhes. Vou convidá-lo de volta aqui pro programa pra gente bater um papo. Mas, Luciano, o povo quer saber que dia você volta por primeira mão. Pensava, Caio, cadê Luciano Reis? Luciano Reis volta, não volta? Eu digo, bom, tenho que chamar o Luciano Reis aqui para o Luciano Reis dizer, não vai ser eu, vai ser o Luciano. Não, estaremos de volta em breve aqui no programa Primeira Mão com as notícias policiais e outras informações. Caio, até eu comentava aqui eu aprendi na minha vida a ter gratidão. Né? Eu vou carregar isso até o último dia, né, que estivemos aqui na Terra. Eu aprendi, né, a ter gratidão. A primeira coisa que eu assim senti, assim que cheguei aqui, lembrei, né, dos nossos amigos, Haroldo e Paulo. Dr. Paulo, que nos deixaram, né? Mas é assim, Haroldo, não só Haroldo como o Dr. Paulo, nós tínhamos uma relação muito grande, né? Assim, um carinho muito grande, mas a gente vai estar de volta, Caio, aqui no Batente do Primeira Mão com as notícias, né? Fazendo o programa junto com você, com o nosso querido Gomes e o Wesley Oliveira. Pronto, Gomes. Aí agora vai estar completo aí o programa, Gomes. Aí vai ter de tudo no programa, Gomes. Sem dúvida nenhuma, Caio. O programa primando pela qualidade e buscando trabalhar, modéstia à parte, com os melhores em cada área, Caio Pimenta. Verdade. Agora, Caio, deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo João. Luciano, que está sintonizado na Rádio 2 de Julho e acompanhando, né? E ele diz aqui, peça para Caio aí comentar acerca desse fake news que está rolando aí nas redes sociais, né, de uma suposta outra eleição. Né? Pergunte a Caio para ele fazer um comentário. Você já viu, Caio? O que está circulando aí? Uma espécie de um link do G1. Sim. Na realidade, quando você clica, é um fake news. A Tiririca dizendo, é mentira, abestada. Bom, é basicamente isso que o Tiririca falou, Gomes. Eu, de certa forma, liguei pro Luciano Almeida, que é presidente municipal do DEM, por desencargo de consciência, né? E o Luciano falou, disse, Caio, olha, nem o DEM, nem o candidato, no caso o Paulo César, tem a intenção de entrar com qualquer pedido de recontagem de votos ou algum pedido para descaracterizar a eleição municipal em Alagoinhas, apesar de ter havido uma notável desorganização, né, em todo o processo eleitoral. Mas foi uma desorganização, Gomes, que foi no Brasil todo. No Brasil todo. Então é aquele caso, né? Se mudar a eleição em Alagoinhas, tem que mudar no Brasil todo, porque foi uma esculhambação Por exemplo, generalizada. Caio, no meu caso, né, eu estava trabalhando, não é? E aí eu fiquei na dúvida. Poxa, eu vou, não sei se eu volto agora pela manhã ou se deixo para voltar à tarde. A minha sessão é no CETEP, sessão 41, né, no Colégio CETEP. Caio, penso que quando eu cheguei era por volta de umas 11h30 da manhã, estava super lotada a sessão. Uma fila que parecia uma fila, meu irmão, de um açougue, né, a sessão do CETEP. E aí eu fiquei, já estava com o e-título, já estava com o aplicativo, com todos os meus dados, o QR Code e tal. E aí o que acontece? Só que na minha vez, meu irmão, a internet deu pau. Aí o aplicativo apagou, aí eu não tinha mais jeito, só estava com a identidade. Disse, olha, já que aconteceu isso, você poderia voltar com um documento, né, com identificação e tal. E aí eu deixei para retornar à tarde. Retornei à tarde, só tinham 3 pessoas na frente, e aí consegui votar. Mas o que mais a gente ouvia era a questão da desorganização. Era funcionário, ou no caso, coordenador ali de sessão perdido, coordenadora de sessão perdida, sem ter uma informação precisa para passar para o eleitor. Essa que foi a realidade. Caio, se você vê a questão da abstenção, meu irmão, muito grande. Muito grande. Muita gente deixou de votar por conta dessa desorganização, né? E aí, Gomes, nas horas de conversa, o pessoal está comentando muito isso e fazendo uma conexão, Gomes, com o que aconteceu. Eu, na época, não era nascido, mas as pessoas comentam, né, da última eleição do Murilo Cavalcante, que dizem que
teve, né, algo parecido, uma operação policial que fechou um colégio aqui em Alagoinhas, depois na recontagem dos votos, né, o Murilo saiu vencedor e poderia ter dado o João Ficina. Você que viveu nessa época aí, Gomes, mais ativamente, inclusive na política, né, como é que foi mais ou menos essa história aí do Murilo, hein, Gomes? Olha, cara, embora eu não seja tão antigo assim, mas choro de perdedor. A política, a apuração antigamente, ela começava logo após a eleição e às vezes durava 3, 4, a depender, 5 dias. E aí não foi diferente, né? Então, a eleição de João Ficina no mandato subsequente ao de Murilo Cavalcante foi justamente em função de ter se criado isso. Quando você, durante as apurações de determinadas áreas, né, o João Ficina estava na frente. O Luciano deve entender muito disso, deve estar habituado a isso. Veja bem, aqui no Pedro Braga, vamos supor, eu e Luciano candidato, a tendência é que no Pedro Braga eu possa levar a maioria dos votos. Já no Petrolar, em tese, o Luciano faria isso. Então, quando se estava apurando, e a lentidão era muito lenta, algumas áreas em que o João Ficina era bem avaliado, né, ele estava na frente. Aí, de um dia para a noite, porque se interrompeu o processo altas horas da noite, quando se retomou a apuração, aí a coisa foi se invertendo. Os votos da região que o João tinha mais preferência acabaram, começou aqueles que era uma área preferencial do Murilo Cavalcante. E aí foi natural, aí fica o choro de perdedor. Criaram a ideia de que o João tinha sido roubado. E aí usaram isso durante 4 anos, né, que na próxima eleição vai ser diferente, nós vamos dar a resposta, e isso pegou. E por pegar, o João Ficina foi eleito, né, e fez um dos piores mandatos que, desde que eu me entendo por gente, Alagoinhas teve. Nada contra o homem, nada contra a pessoa, nada contra o comerciante João Ficina, não é? Mas o mandato de João foi muito ruim. Só conseguiu se equiparar agora ao mandato, esse primeiro mandato de Joaquim, que agora, no finalzinho, está tendo algumas ações positivas, mas que foi, na minha avaliação, um mandato cheio de problemas e também cheio de denúncias, inclusive da imprensa todas, que em um determinado momento esqueceu isso, começou a bater em uma candidatura, mas na realidade o Joaquim foi envolvido em uma série de imbróglios, cometeu uma série de erros, que ele mesmo confessa isso, e agora, segundo ele, se predispõe a modificar. Então, essa história da eleição do Murilo Cavalcante com relação a ter sido roubado, e choro de perdedor puro. Não houve em absolutamente nada que pudesse configurar que houve armação, Caio. Gomes, por falar em choro de perdedor, olha aqui que um cidadão, até eu conheço esse rapaz aqui, ele publicou no Facebook, eleições de 2020. Alguns candidatos a vereadores da cidade de Alagoinhas estão indignados porque só tiveram 30 e poucos votos e pretendem fazer greve de fome na porta do TRE, caso não sejam eleitos Rapaz, mas eu vi tanta coisa, disse que ia ter carreata. A vereadora de Alagoinhas. Aí tem aqui o nome de uma senhora, tal, líder do grupo e candidata a vereadora, alega que pelas suas contas anotadas em seu caderninho entre amigos, familiares e conhecidos, foi a mais votada na cidade com 4.328 votos. E aí diz que esse grupo está pretendendo fazer greve de fome, né, na porta do TRE em Alagoinhas. Agora você... Se fizer isso, Luciano, e doar o dinheiro da alimentação que normalmente consumiria para quem necessita, e vão fazer uma boa ação, pode ter certeza. Agora, Luciano, você que tem já um certo trabalho lá na cidade de Catu, já inclusive foi contratado da Ouro Negro, já fez programa lá, né, programa de rádio, obviamente, né, mas, Luciano, essa virada do Pequeno Salles lá em Catu, rapaz, foi uma coisa impressionante. Foi impressionante. Isso mostra que quando o povo quer, Caio, mudança, não tem jeito. Não tem jeito. E a cada eleição, fica uma resposta para os nossos políticos. Parar com aquela coisa de dizer, pesquisa faltando 3 dias para a eleição, 4, 5, uma semana, fulano está com 37%. Elege. Está eleito. Ganhou. Vai voltar a comandar a cidade, né? E não é assim.
Né? O povo, quando quer, houve essa mudança em Catu, assim, vamos dizer, radical. Pequeno, Caio, nós conhecemos, né, de perto, é uma pessoa, assim, simples, uma pessoa humilde, pessoa aquela pessoa do povão, não é? E realmente houve esse desejo, né, na cidade de Catu, né, por mudança. Você deve ter acompanhado, Caio, a oposição toda se uniu, meu irmão. Sim, verdade. Em torno E aquilo ajudou muito. Guto Góes, Clara Sena. Guto, Clara Sena, não é? Nos últimos dias teve a ex-prefeita Gilcina Carvalho, né? O grupo se uniu, né? Se fortaleceu, né? E o resultado foi positivo, né? Em torno do Pequeno Salles, que inclusive, salvo engano, ontem ele já até se reuniu com o prefeito Geraldinho Requião. Já, né? para tratar da transição. A informação, Caio, que eu tenho lá já de Catu, que a equipe está sendo montada, a equipe de transição. Tem que trabalhar muito pouco tempo, né, Gomes? Você que já participou de várias transições aí de governo, né, e tal, é muito pouco tempo. Você começa agora dia 18 de novembro, você tem aí um mês, Gomes, praticamente um mês e pouco, para poder fazer a transição, né, e tomar conhecimento, né, da prefeitura, dos documentos. É muito pouco tempo, Gomes. Mas nada, Caio, que se compare com o Amapá, né, que vai ter o segundo turno, se houver, né, já próximo do Natal. O vencedor, se não estiver no governo, né, vai ter bem pouco tempo para montar a equipe que assumirá no dia 1º, né? Então, é muito ruim esse tipo de comportamento, porque algumas escolhas podem não ser bem estudadas, podem não ser bem feitas, mas faz parte do processo, é uma das adversidades, igual a um jogo de futebol, né? O prefeito eleito e o treinador de futebol tem que estar preparado para tudo que venha contra ele no decorrer da partida ou no que diz respeito à eleição, montar uma boa equipe e governar, né? Porque agora a expectativa é muito grande de que ele faça um bom governo. Tanto é que as pessoas o elegeram pensando assim. Mas, Caio, para não dizer que não falei das flores, deixa eu passar aqui rapidinho, né, que ontem, pela 16ª rodada, um jogo atrasado, né, nós tivemos a realização do jogo do Vasco e o Fortaleza. As equipes empataram em 0-0. Com isso, o Vasco da Gama, que era o 10º colocado, acabou, né, saindo da zona de rebaixamento, passou a ser o 16º. O Bragantino, que era o 16º, caiu para a 17ª colocação. Já o time do Fortaleza, com esse pontinho a mais, foi a 25 pontos, se igualou ao time do Corinthians, mas no saldo de gols tem uma condição melhor. Então o Fortaleza passou para a 12ª colocação, que era a posição do Corinthians, e o Corinthians desceu para a 13ª, que era a do Fortaleza. Hoje nós teremos um jogo importante para o nosso estado, né, no qual o nosso representante, o Esporte Clube Bahia, né, que é o time do Zé do Guarani e do Luciano Reis. E do Caio Pimenta. Aí do Caio Pimenta também, né? Então, rapaz, 3-0 aí. Então, lá no estádio Nabi Abichedin, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia, que nós esperamos, pelo resultado dos últimos jogos e pela forma como vem jogando, evoluindo a cada dia que passa, possa conseguir, né, uma vitória expressiva. O jogo vai ser às 20 horas. E o nosso outro representante, o Vitória, às 16h30, vai enfrentar a Ponte Preta aqui no estádio Manuel Barradas, em Salvador. Então vamos esperar que tanto Bahia quanto Vitória possam, né, nos premiar com uma grande vitória hoje, né? E o Atlético de Alagoinhas, já que amanhã nós não teremos programa, né, vai enfrentar aqui em Alagoinhas o Caldense às 20h30 de amanhã. O Atlético de Alagoinhas classificado, só um desastre total o tiraria da competição, então está classificado. Então vai jogar com o desfalque que já jogou na partida passada, que é o do Sobral, que está se recuperando ainda, não está com todas as condições para entrar em campo, e o Carigé vai deixá-lo de fora justamente para poupá-lo para a partida última partida dessa fase, que é justamente contra o Gama lá em Brasília na próxima sexta-feira, né, dia 27. Então são esses
os jogos dos nossos representantes, que nós esperamos, né, consigam bons resultados. Aí complementamos para o campeonato baiano da Série B, ou seja, a segunda divisão, que a Unirb vai enfrentar o Teixeira de Freitas, o Portela, que não venceu ninguém ainda nessa competição, tomou 2 WOs e perdeu 2 partidas por 3-0, e com a vitória da Unirb, a Unirb fatalmente se garantirá, né, na decisão. Já Jequié e Colo-Colo é uma briga de foice, enfrenta o Jequié, enfrenta o Canaã, e o Colo-Colo enfrenta o Barcelona, buscando a classificação. Se Jequié vencer e Colo-Colo também vencer, mas nos demais critérios, o time do Jequié se mantém, né? E aí será o outro que disputará com o time da Unirb a vaga para que em 2021 ele possa participar do Campeonato Baiano da primeira divisão, Caio Pimenta. Pronto, Gomes, 8 horas. Luciano, obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje, nessa sexta-feira. Fechamos com chave de ouro com você aqui. Opa, ganhamos o dia. Muito obrigado, viu, Caio, pela atenção e o carinho. Um abraço aí aos muitos ouvintes, né, da Rádio Web 2 de Julho, nosso querido Gomes, né, Wesley Oliveira. Né, estamos aí, Caio, né, na luta, né, e logo estaremos de volta aqui no Primeira Mão.